Olá, seja bem-vindo ao programa ABCérebro, um programa de televisão voltado para a divulgação de neurociências. Faz parte também o programa Sinapse, Cooperação Interinstitucional de Apoio à Pesquisa sobre o Cérebro, um programa sobre fomento da FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. E hoje nós vamos começar com a Luciana Ramalho, no qual muitas vezes eu acabo confundindo o nome dela por Valéria, mas realmente não sei de onde tirei essa ideia. Parece Valéria. Você acha que ela se parece com a Valéria? Não, né? Luciana. A Luciana vai contar um pouquinho do que vem fazendo na área de pesquisa. Então, conte um pouquinho para nós, Luciana. O que você tem feito na área de pesquisa em neurociência? Pela minha formação, eu já estudo neurociência há um tempo e principalmente sempre em epilepsia. Pela minha formação, eu volto meu olhar para a pesquisa básica, que seria a pesquisa que procura explicar os mecanismos das doenças, as alterações que estão por trás daquelas manifestações clínicas que a gente conhece. Eu sempre estudei a epilepsia por esse ponto de vista. Então você é bióloga de formação. Onde que se fez a biologia? Eu fiz biologia na Universidade Federal de Alagoas. Alagoas, hein? E depois eu fiz o meu mestrado na Universidade Federal de São Paulo, por Na interesse em neurociência. Uhum. Procurei um programa específico em neurociências na Unifesp. Conta um pouquinho como é que foi essa transição de você vir lá de Maceió e tal. É Maceió, né? Isso. Para São Paulo. Como é que foi isso? Assim, foi de repente, acordou um dia, vou para São Paulo. Não. Eu no terceiro ano da faculdade comecei a me interessar por neurociência, que eu fiquei sabendo que um biólogo também poderia trabalhar com essa área. E no meu trabalho de conclusão de curso, eu encontrei um professor que poderia me orientar nessa área. E ele trabalhava com epilepsia, mas eu não sabia. E caí meio de paraquedas lá, assim. Ele me encontrou e falou, então quer dizer... Chegou assim? Cheguei de chegando. paraquedas, assim. E você quer trabalhar com epilepsia? Eu falei, quero. E acabei me apaixonando e comecei a buscar orientadores com quem eu pudesse fazer minha pós em neurociência voltada para epilepsia. E surgiu a oportunidade de vir para São Paulo através de um curso de verão. E conheci melhor e acabei vindo para São Paulo. Podia ter um curso de verão em Maceió, né? Daí Podia. eu iria Mas pra aí lá, pode ser o ano todo. E como é que veio para São Paulo, um curso de verão? E daí como é que foi o processo? Daí você achou um orientador? Eu encontrei um possível orientador e aí vim para fazer um estágio inicial com uma passagem só de vinda. Muita gente lá nem sabia. E acabei, na época do estágio eu fiz a prova, prestei a prova, passei na seleção e continuei depois desse estágio. Corajosa, hein? Gostei desse passagem em sua vida. Queimou o barco, Mayflower estilo. Mas conta um pouquinho, e lá na Unifesp, qual que foi a temática, né, que você desenvolveu na sua pesquisa? Então, minha pesquisa foi parte de um grupo grande de trabalho. Eu não conseguiria fazer sozinha porque envolvia um olhar em neuroimagem que uma outra parte fazia, embora eu trabalhe com neuroimagem agora, mas era neuroimagem voltada para ciências da computação, como olhar nas ciências da computação, um grupo que fazia análise genômica e um grupo que fazia a parte clínica. O meu grupo fazia neuropatologia, esses dados se complementavam. Uhum. E o meu trabalho foi a parte de neuropatologia, que seria olhar o tecido cerebral, né? O fragmento que vem da cirurgia e ver as alterações celulares que estão envolvidas na epilepsia. Tá, então realmente um grupo de pesquisa bastante amplo e que você estava centrado em ver as peças anatômicas, quer dizer, então pacientes que foram operados, né? Isso. E daí esse tecido é submetido a algum tipo de preparo. Como é que era isso? Conta um pouquinho para o pessoal que está assistindo. Assim. Então, ele passava por um caminho bem longo. Saía da cirurgia e esse fragmento era escaneado, como a gente chama, passava pela ressonância magnética depois da cirurgia, né, o pedaço do tecido cerebral.
Durante a cirurgia mesmo, uma pequena porção ia para análise genômica, para a parte de genética. E após a ressonância magnética, que o fragmento ia para análise neuropatológica, em que ele era fatiado, processado histologicamente para se obter lâminas, em que se pudesse realizar a microscopia e várias técnicas de análise microscópica. Então você passava o teu dia olhando? Basicamente. Tá. Isso. E o que você encontrou assim, de diferente no teu estudo? Alguma coisa assim que te chamou a atenção? Sim, como o meu estudo era segmentado nessas várias etapas, primeiramente observamos que algumas proteínas, né, alguns genes estavam diferencialmente expressos em pacientes que não respondiam à medicação, né, o que a gente chama de refratários. E esses genes que estavam diferencialmente expressos eram em pacientes com crises febris na infância. Alguns pacientes que têm crises febris têm genes mais e outros menos expressos que pacientes que não tiveram a crise febril, mesmo tendo o mesmo tipo de epilepsia. Olha. Então, eu procurei ver depois, na minha parte, na neuropatologia, então como estavam as proteínas que eram codificadas no processo final da genética no tecido, né, por esses genes alterados. E também há uma diferença no tecido para essas proteínas entre pacientes que tiveram as crises febris e pacientes que não tiveram durante a infância uma crise febril. Olha, então o que você está dizendo é que as pessoas que têm epilepsia, mesmo naquele grupo de pessoas que têm uma epilepsia muito parecida, no caso a epilepsia do lobo temporal, o tecido deles, a parte genética, ela também é diferente, apesar de que eles não respondem à medicação. E da mesma forma, não respondem, têm o mesmo tipo de epilepsia. Um grupo, a gente utilizou um grupo bem homogêneo já para tentar responder essa pergunta, porque crianças, né, muitas vezes bebês até os 4 anos de idade, de bebês e crianças pequenas, têm crises febris e depois de um tempo silencioso, elas passam a desenvolver epilepsia do lobo temporal. Enquanto outras não têm as crises febris, mas desenvolvem a epilepsia do lobo temporal da mesma forma. Qual era a diferença entre elas? Porque isso é bastante interessante no sentido de que a convulsão febril, né, ela é bem comum na população, né? 5% da população na infância, elas podem ter um evento de crise febril e a grande maioria delas não tem problema mais no futuro. Nenhum, mas tem uma parcela que estão presentes, digamos, né? Parece que as pessoas com epilepsia lobo-temporal têm um histórico até relativamente frequente de ter tido um evento febril. E esse estudo de vocês mostra que essas pessoas são diferentes daquelas que não tiveram. Isso, do ponto de vista genético e também do ponto de vista do tecido, das alterações celulares, elas têm diferença e com isso a gente pode elaborar terapias, né, futuras terapias específicas para esses grupos de pacientes. Que interessante. E você vê isso assim, cada vez mais chegando próximo? Como que você enxerga isso, Luciana? Não é um caminho muito curto. Normalmente, quando a gente trabalha nessa área da pesquisa, na pesquisa básica, os resultados vêm a muito longo prazo. Tem um bom caminho até que se possa chegar a uma terapia, um medicamento diferente. Antes passa pela clínica também, o tratamento de escolha é a cirurgia. Mas tudo tem que ter um começo, né? E é desse começo que os remédios que são usados hoje em dia vieram, inclusive. E você vê que isso também vai ajudar na seleção dos pacientes que vão ser operados? Isso já, de certa maneira, influenciou até na conduta clínica? Ou você acha que isso ainda está em vias de influenciar? Como você vê isso? Não, isso já pode trazer um retorno para o olhar clínico, né, do paciente antes da cirurgia. E a análise em ressonância magnética também, neuroimagem, mostrou alguns padrões que são observados através de uma técnica chamada análise de textura, que diferenciam esses pacientes, os pacientes que tiveram crise febril e os pacientes que não tiveram crise febril, mesmo antes de fazer a cirurgia e observar as alterações celulares que são a etapa final. Legal. Fala o que é essa análise de textura, parece tão legal isso. Em cima de uma imagem de ressonância, né, do que é obtido numa imagem de ressonância,
Um programa computacional desenvolve um cálculo. Alguns dos cálculos podem levar 3 dias para ficar pronto em supercomputadores. E eles, através dos padrões da imagem, que numa imagem normal a gente chama de pixel, na ressonância magnética é o voxel, e que ele é em 3D, o pixel é só 2 dimensões. Através da análise do voxel, do padrão de voxel, essa análise de textura em cima mostra a diferença entre o padrão de voxels de pacientes com crise febris e os sem crise febris. E é interessante que, originalmente, essa análise de textura era usada pela geografia, geologia, para analisar imagens de satélite, a diferença de textura nas imagens de satélite. E depois passou a ser aplicada à saúde. Interessante. Quer dizer, o pixel, quer dizer, se a gente pegar aquela fotografia digital, se ampliar bastante, parece aqueles quadradinhos, né? Que seriam os elementos da figura, que é o pixel. Então, se consegue, através da manipulação matemática, chegar a alguma conclusão de que essa imagem, apesar que você olha, não tem grande diferença, mas matematicamente ela é diferente quando comparada com os grupos. Entre os grupos, isso mesmo. Então, realmente... E como é que você enxerga agora, depois que você veio de Maceió, foi para São Paulo, agora está na Unicamp, como é que você vê assim, o desdobramento da tua pesquisa? Eu me considero bastante privilegiada de poder estar aqui e desenvolver pesquisa no caminho que eu decidi seguir, porque eu passei por várias áreas e hoje eu vejo que eu estou crescendo dentro da pesquisa, tendo a oportunidade de aprender muita coisa, e do menor para o maior, vi a parte microscópica, e agora eu posso avaliar uma parte macroscópica, uma parte maior, a neuroimagem, sem precisar da invasão cirúrgica do paciente, poder observar outros padrões. Legal, olha só, realmente você você construiu a tua carreira, né? Ou foi assim, bom, se bem que você falou que num dado momento você caiu de paraquedas, né? Mas assim, mas tem alguns momentos que você planejou bem e tal. Eu pergunto isso sempre para as pessoas que vêm aqui no programa, mas no sentido de talvez trazer quais são as receitas de sucesso, né, que as pessoas estão fazendo para trilhar esse caminho de ciência, né? E a gente vê que as receitas são diversas e a tua também é bem diferente das outras. Conta um pouquinho assim para as pessoas que estão assistindo, que querem fazer pesquisa, muitas vezes, né, de outras regiões do país, tal, e que nem você de Maceió, da Federal, mas tem pessoas de outros lugares e que às vezes sentem, como que eu poderia fazer pesquisa aqui, né? Será que é só em São Paulo ou mesmo no meu próprio lugar posso fazer? No meu caso, as oportunidades foram surgindo sempre dentro da epilepsia, que é o que eu gostaria de continuar estudando. Mas existem programas de pós-graduação para neurociência em vários lugares do Brasil, alguns inclusive no Nordeste, mas o forte em epilepsia se encontrava no Sudeste. Essa foi a opção que eu fiz. Vim para cá e procurar sempre a epilepsia, e as técnicas que eu podia trabalhar foram surgindo as oportunidades. Legal. E qual que é a mensagem final que você deixa para o pessoal? Se você tem um objetivo, não importa onde você esteja, corre atrás. Corre atrás. Põe o paraquedas e vai. Jóia. Fica ligado então das próximas edições. Eu agradeço a Luciana por estar aqui conosco, compartilhando um pouquinho do tempo dela, falando da experiência da área de pesquisa, dos resultados. Eu desejo toda boa sorte para você e espero que ela volte uma próxima vez para falar dos resultados das próximas pesquisas que ela vem desenvolvendo. Fique ligado no próximo programa do ABCERI. Obrigada.